Sabe quando parece que você fica pensando demais e nunca sai do lugar? Pois é, eu estou assim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu tenho 29 anos, tenho uma bebê de 4 meses e sou casada. E eu confesso que o meu esposo chegou na minha vida para fazer uma bagunça. Eu sempre falo isso, mas é uma bagunça no bom sentido. Antes dele chegar, eu sempre procrastinava tudo, né? Ficava esperando o tempo certo para fazer as coisas. Mas daí veio o namoro, depois o noivado, depois o casamento e agora nosso maior presente, a Helena, né? A nossa filha tem 4 meses e quando a Helena nasceu, eu vi que o parto não foi nada fácil, foi muito difícil, inclusive, e eu pude ver como nós fomos fortes e como nós somos fortes. E depois da chegada da Helena, eu percebi que eu consigo fazer muito mais do que eu imaginava. Todo mundo falava, né? A maternidade vem para renovar. Você vai ver que depois da maternidade você não é mais a mesma. E eu achava que isso era extremismo. Mas quando ela nasceu, eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi, né? Quanto eu pensei em fazer alguma coisa e não fiz, como eu podia ter feito diferente, não fiz. E ela veio para trazer um outro sentido para nossa vida, assim, um momento maravilhoso. E pensando nisso, eu pude ver que eu ainda tenho muitos sonhos, né? Não é porque eu tô entrando na casa aí dos 30 e eu sei que eu ainda sou nova e posso sonhar muito, pelo amor de Deus, né? Então eu sei que eu tô na casa dos 30 e eu tenho muita coisa que eu sonhei. 2025 foi um dos melhores anos da minha vida. Depois, ao decorrer aí dos vlogs, eu vou explicando mais, né? Vou falando um pouco mais de mim. Mas eu ainda tenho muitos sonhos. Então, eu vi alguns vídeos falando de 180 dias para construir a vida dos sonhos. Por que não 365 dias? Porque seria uma meta muito grande e ao decorrer dos dias eu poderia mudar de ideia, né? Até porque em um ano acontece muita coisa. E não menos porque seria pouco tempo para conquistar um sonho, né? Porque um sonho eu imagino que seja algo grande. E daí eu vi os 180 dias e eu decidi documentar aqui para vocês. Por que não? Aí já veio esse pensamento, mas será? Né? Aquele medo, aquela insegurança de novo. Mas o que eu tenho a perder? Nada, né? O que pode acontecer é eu não conquistar, mas se eu não documentar também pode acontecer. Então eu decidi documentar, construindo minha vida dos sonhos em 180 dias. Para isso eu defini algumas metas. Essas metas, elas têm ações, né? Então não adianta só falar assim, eu vou emagrecer. Tá, mas para emagrecer você vai fazer o quê? Vai treinar? Vai cuidar da alimentação? O que você vai fazer? Então, meta só é meta realizada se você tem uma ação para conquistar. Senão, é só uma meta que não vai sair do papel. E para isso, o que eu pensei? Primeira coisa, a alimentação. Sim, eu sou nutricionista, mas eu preciso melhorar a minha alimentação no sentido de organização. Por quê? Antes, eu separava um dia da semana e cozinhava as marmitas da semana para o almoço, e geralmente no jantar a gente comia alguma coisa diferente, ou eu fazia um pouco mais de marmita e jantava também. Mas agora, com a Helena, as coisas começam a mudar um pouco, né? Porque a gente ainda está se adaptando, vendo como funciona, se fazer marmita uma vez na semana ou a cada 15 dias, estamos nos adaptando. Então, nesse sentido, eu preciso melhorar minha alimentação em relação à organização. Quantas vezes eu vou ao mercado, porque agora não é mais só pegar, né, me arrumar e sair de casa, eu preciso ou levar ela junto, e daí não dá para levar em todos os lugares se for ficar muito tempo, enfim, estamos organizando. Primeira meta é a alimentação, a segunda é consumo de água, e sim, eu tomo bastante água, mas agora
né? Tudo não depende de mim. Não tô arrumando desculpa, nem vitimizando, pelo amor de Deus, eu amo ser mãe, tô amando esse processo, tô aprendendo muito, mas eu preciso me policiar, porque senão eu não tomo água. O dia passa e eu fico ali entretida com ela, fico fazendo outras coisas e acabo não bebendo água. Então a segunda meta é tomar pelo menos 3 litros de água. Quando eu engravidei com 54 quilos. E ainda faltam 3 quilos para eu perder. Mas, quando eu engravidei, eu não estava treinando. Não assim com tanta eficiência, porque a gente estava em fase de obra aqui em casa, então acabou que o treino não estava sendo uma prioridade, para ser bem sincera. E depois da gestação, aí já não podia mais treinar com tanta intensidade, porque eu já engravidei sem treinar, ou seja, fiquei mais 9 meses parada. Então, resumindo, eu estava com 54 quilos, mas a minha composição, né, não era lá aquelas coisas. Então, eu preciso melhorar isso. E pensando nisso, eu coloquei uma meta de treinar 20 minutos por dia. Parece pouco, mas eu preciso ter constância para voltar aos treinos. Então, não quis colocar uma meta assim, treinar 1 hora, porque eu sei que eu não ia fazer. Mas 20 minutos é muito mais simples. Então eu prefiro colocar 20 minutos e fazer 30 do que colocar 30 e não fazer nada. Então, treinar 20 minutos por dia. Eu sou cristã e eu confesso que nos últimos dias eu não tenho orado como eu gostaria, não tenho lido a Bíblia como eu gostaria. E uma das metas também é fazer meu devocional todos os dias, que é algo que eu tenho falhado muito. E mais uma coisa, outra área da minha vida que eu preciso mudar, e essa é uma área bem desafiadora, vamos dizer, que é a área profissional. Eu não tenho sido constante, né, nas minhas postagens, e eu confesso que eu talvez nunca tenha sido, né, ainda uma vez ou outra eu começo, posto e paro, mas esses 180 dias eu vou me dedicar muito a isso. O que é? No Instagram eu quero postar 5 postagens por semana e aparecer nos stories todos os dias, pelo menos 4 vezes, né? 4 stories por dia. Aqui no YouTube, como eu já falei, eu vou postar todo esse processo de 180 dias, então colocarei um vídeo por semana. Eu não sei se essa é uma meta muito grande, eu só vou saber na prática, porque eu nunca fiz isso, nunca fui constante nessa área em relação às postagens, a aparecer aqui, a ser mais constante, enfim, nunca fui constante aqui nas redes sociais e essas são 2 metas assim bem grandes, que é postar 5 vezes na semana, 4 stories por dia e pelo menos um vídeo aqui no YouTube na semana documentando aí como que tá sendo o meu desafio. E mais uma coisa, responder o WhatsApp, responder as mensagens, comentários. Gente, eu sou horrível nisso, horrível. Eu acho que isso pra mim, meu Deus do céu, é muito difícil. Parece tão bobo, né? Mas eu gosto de responder as pessoas assim, com calma, com paciência, e quando eu vejo, já passou uma semana e a mensagem da pessoa tá lá. Aí eu fico tão mal, eu falo, nossa, agora eu vou ter que responder a pessoa assim, ela vai achar que eu não quis responder, mas enfim. E por último, mas não menos importante, a última meta é ler pelo menos 10 páginas de um livro por dia. É até vergonhoso, mas eu não sei quando foi a última vez que eu li um livro. Eu não sei. Faz muito tempo. E pelos meus cálculos, vai dar aí de 3 a 5 livros até o final do desafio. É muita coisa para quem não lembra nem quando foi a última vez que leu o último livro, né? E eu sei que isso é muito importante, eu tenho estudado de outras formas, mas os livros não tem como fugir, né? Eu preciso voltar a esse hábito de leitura. Faz muito tempo que eu não leio e eu tenho muitos livros aqui, tenho muitos livros no Kindle. E depois, ao decorrer aí das semanas, eu vou mostrando os livros que eu escolhi, para esse vídeo não ficar tão longo. Esse vídeo ficou um pouco mais cansativo, né? Porque foi um vídeo mais aí de introdução, dando um contexto melhor do que eu vou fazer, o que eu tô pensando, como eu vou me organizar. Mas
Eu prometo que os próximos vão ficando um pouco mais dinâmico, até porque eu não quero me cobrar para ser perfeita, para postar tudo perfeito, porque eu sei que o começo não vai ser assim. E eu confesso que eu relutei muito para gravar esse vídeo, para começar esse desafio, porque tudo que é novo dá um certo medinho, assim, uma insegurança, mas eu só vou saber se vai dar certo se eu começar. Se você quer me acompanhar e saber como é que vai ser esse desafio, se você quer vir comigo, já se inscreve para não perder nenhum vídeo e eu vou postando aqui como é que vai ser. Hoje é dia 18, o desafio se encerra no dia 14 do 11 e no dia 12 do 11 eu faço mais um ano de casado, ou seja, dia 14, se não me engano, vai ser um sábado. Vai ser um dia perfeito para comemorar o fim do desafio, que é um ano a mais de casamento. É isso, gente. Obrigada por você que ficou até o final. Eu espero te inspirar a construir sua vida dos sonhos também. E se você se encorajar e se inspirar, pode vir comigo. Beijo!